Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar essa live, né? Faz tempo que eu não faço uma live, mas o trabalho continua. Às vezes a gente precisa de um tempo para refletir, para perceber o que é importante na vida, né? E esse trabalho aqui, ele tem muito essa característica, né? E acho que a gente vai assumir essa característica cada vez mais. O trabalho continua, mas precisa de uma pausa, ou não tem rotina, né? Não tem um horário certo, uma hora certa. É uma coisa que vem do coração, da inspiração, então isso é muito espontaneidade, né? E ao mesmo tempo que eu vou fazendo isso, também vou tomando um contato maior com a minha própria espontaneidade, com a minha natureza, né? Vou reaprendendo a me aproximar da minha natureza, né? E com isso que eu falo para você, você também pode fazer com você, né? Na sua vida, na sua rotina, você pode ir mudando as coisas, mudando o horário das coisas, não precisa ser sempre tudo igual, né? Então é isso, eu vou baixar um pouquinho essa música que ela tá alta. E hoje é uma live bem especial, né? É uma live para refletir sobre o dia de hoje, também, né? É uma live para conversar um pouquinho com aquelas pessoas que estão, assim, num caminho mais profundo, né? Mas ainda não tão completamente na jornada, né? Na verdade, a jornada é a vida, né? É uma vida inteira onde você vai caminhando e se aprofundando no seu próprio ser, né? Nossa, que papo esotérico, Marco. Não é esotérico, né? É um papo bem ao pé da letra, como eu sempre falo aqui, né? Todo dia você tem a oportunidade de fazer da sua vida uma coisa diferente, né? Você tem a oportunidade de mudar a sua rotina, mudar os seus pensamentos, mudar a sua postura diante das coisas. Isso é espiritualidade na prática. Não é você dar uma de santinho, procurar modelos perfeitos, perfeição no olhar dos outros, né? Se preocupar com um código de ética muito duvidoso e você ficar posando de santinho para os outros assistirem, né? Isso daí não é espiritualidade. A espiritualidade é você voltar-se para si, né? E perceber o que é que você está dando atenção, o que é que você está fazendo com você no agora, no hoje. Isso é espiritualidade. O resto é encenação, é degraus, são degraus que a pessoa vai encontrando ao longo do caminho e ela vai se aproveitando de algumas coisas, né? Sei lá, né? Se aproveitando no sentido assim, né, do entendimento daquilo que ela pode entender naquele momento. Então ela vai tirando uma experiência dali, outra experiência daqui, até que um dia ela chega na incrível conclusão de que ela precisa olhar para ela depois de apanhar bastante, né? E isso vem muito com a experiência, vem muito com o tempo. Não é uma coisa comum e um movimento cômodo, é um movimento um pouco incômodo, porque daí a gente vai olhando para a gente com honestidade e vai percebendo de onde que vieram nossos comportamentos, por que é que a gente responde a situações, pessoas e procura alívios psicológicos através das nossas atitudes com pessoas, com relacionamentos, com vícios, uma série de coisas para tentar suprir um vazio muito grande que só a espiritualidade profunda consegue suprir, né? E dentro desse campo tão grande desse assunto, hoje a gente vai falar sobre o dia de hoje, né? Um dia especial. É um dia especial? Será que só hoje é especial? Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Só o dia de hoje é muito especial? E será que ele é tão especial assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, consciencial? Talvez ele não seja o que você pensa, né? Não que existe certo e errado, né? Do ponto de vista da consciência, tá tudo certo. Esse é o jogo da consciência.
a gente vem para cá, experimenta, vem para essa dimensão, tem experiências, faz conexões, se interessa por assuntos, aqui está tudo certo, até aquilo que você acha que está errado está certo, né? Então, desse ponto de vista, tudo é especial, né? Todos os dias são especiais. Vou colocar nome aos bois, né? Mãe é sagrada. A mãe é sagrada, mas você também é, né? Tudo aqui é sagrado porque tudo tem a mesma origem. Tudo aqui vem do mesmo ponto de experiência, de energia, de consciência, que é o todo. Então, do ponto de vista da espiritualidade mais profunda, não existe nada que não seja sagrado, né? E a gente aprendeu aqui, nessa dimensão, a separar as coisas, né? Aprendeu umas bobagens que a gente, no fundo, afetam a nossa consciência durante essa experiência aqui e faz com que a gente se torne um pouco distante do nosso espírito, tratando as coisas fora como mais importante, como sagrado, como um dia especial, né? E para quem procura, assim, se aprofundar na espiritualidade de si, né? Fica, assim, um dilema, porque a gente vai se desintoxicando. Desintoxicando, você está intoxicado com ideias, ilusões e um teatro de cena que ele vai se propagando ao longo dos anos, das existências, e você vai, de uma certa maneira, continuando a viver outras experiências encarnatórias por causa desses enganos. Olha que coisa, Olha, vou repetir, porque você se ilude, porque você vive as ilusões, você acredita, dá crédito para elas, no dia de hoje você fica chateado, fica triste, eu compreendo, eu só estou trazendo um esclarecimento do ponto de vista da nossa espiritualidade aqui mais profunda. Por causa dos seus auto-enganos, por que você não veste a espiritualidade no seu dia a dia? Por que você não fala que você não é só o fulaninho, que você é o todo junto com, que você é Deus, tal? Por que você não faz isso? Você vai parar junto com consciências que também se enganam depois que você desencarna, por exemplo, e fica reencarnando, 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 entendeu? Você fica no repeteco, né? E o repeteco não é criativo. Se o repeteco não é criativo, né, eu estou falando assim, gente, para esclarecer o jogo da ilusão, do Maia, que também é um jogo da consciência, senão a consciência não permitia. Mas quem quer cair fora dessa repetição, precisa ter claro as coisas na cabeça, senão não vai entender nada. E vai continuar reencarnando, 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 né? Então não é uma crítica, é um esclarecimento. Você tem um caminho, o caminho da repetição e o caminho de procurar a si próprio, de dar importância a si. Então é uma reflexão, uma reflexão crítica, talvez, né? Porque se a gente não tem essas ideias bem esclarecidas, bem tranquilas na nossa cabeça, a gente tende a se sentir mal, a ficar chateado, a gente tende a ser carregado por uma série de sentimentos negativos no nosso dia a dia, e também num dia como esse, a gente tende a cair no automático, e o automático não leva a gente para um lugar bom, certo? Então você aí, buscador espiritual, que está, por exemplo, no dia de hoje meio para baixo, falando, nossa, minha mamãe, tudo bem, compreendo, né? Mas você também é sagrado. E na hora que você começa a se ligar com sentimentos negativos, negando a sua natureza superior, dando importância para esse personagenzinho que você pensa que você é, o Marco vem aqui para te falar, cara, você é eterno, você teve 1 milhão de mães, entendeu? Tem 1 milhão de mães, porque tem as dimensões paralelas e tem, né, do ponto de vista espiritual, não tem tempo, espaço, está tudo acontecendo agora. Então você na verdade, você não é o Marco, por exemplo. Você está Marco e, né, você é mais, você é junto com a natureza, né?
Então, não se prenda nas impressões coletivas, porque o coletivo está mal, meu filho. Está mal, está frágil, está triste, está doente, né? Procurando vacina, eu brinco com isso, procurando um monte de coisa, um monte de recurso, porque sente falta de poder. E a falta de poder interna, emocional, o sentir-se frágil, vem para o corpo, né? No formato de um sistema imunológico frágil, de uma postura frágil, de uma escolha de fragilidade no dia a dia. Eu escolho aquilo que eu sinto que eu mereço, que eu sou digno, ou não sou digno, portanto, escolho sempre menos, vou sempre pelo menos, né? Uma tentativa de humildade, uma tentativa de, porque poder é feio, dinheiro é feio, um monte de babaquice que ensinaram pra gente, e aí você fica patinando na manteiga achando que está tudo bem, né? Tô falando do buscador espiritual que está procurando. Esse trabalho não é pra gente que quer dormir, é pra gente que quer despertar para si, sair da ilusão, do auto-engano, né? Então, um dia assim, recentemente, o Calunga veio dar uma aulinha pra gente, veio conversar com a gente, ele fez uma brincadeira. Ah, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou irmão, eu sou tio, eu sou ladrão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Até brincando, o Calunga ensina pra gente, né? Que ele é tudo e não é nada. Porque do nada vem tudo. Ele é tudo, mas não é nada. E do nada vem tudo. Né? O pessoal gosta de fazer uma associação com umas palavras difíceis de uma ciência que todo mundo gosta de falar, mas ninguém entende nada, e quem é físico fica puto da vida. Vácuo quântico é o nada, da onde nada surge o nada que vem tudo, né? Então, assim, estou brincando com as palavras, não tenho a menor intenção de complicar a cabeça de vocês nesse sentido, né? Mas estou falando assim, é o nada, né? Não é humano que faz tudo. É aquilo que é indefinível, né? O todo, ele não tem definição. A gente chama de o todo porque é tudo e muito mais. É o que a gente pensa, o que a gente não pensa e o que está além de tudo que a gente possa pensar que ainda existe, né? Então não é uma coisa, não é uma força humana, né? E aí, vamos colocar assim, vamos fazer reflexõezinhas para vocês entenderem que tem bastante bobagem sendo dita sem reflexão há muito tempo e que carregam a gente para sentimentos negativos, sentimentos de culpa, né? Muita coisa que faz com que a gente não impeça a gente a expressão do nosso potencial, né? Agora eu vou arranhar numa coisa que é muito chata para muita gente, mas precisa ser dito. Por exemplo, assim, os espíritos falaram muita coisa pra gente sobre coisas históricas, né? Contaram pra gente detalhes que, assim, não são comuns de ser escutado por aí. Então eu vou dar um exemplo que vai mexer com você, né? Jesus, tá? Jesus é sempre polêmico, porque sempre tem muita coisa assim que tenta colocar ele fora do nosso alcance, né? Isso não é uma coisa inocente de ser feita, né? Porque eu não vou entrar muito nisso, mas não é inocente, entendeu? É pegar uma pessoa e botar ela bem longe da nossa consciência, das nossas capacidades e tal, falar, olha, é o único, tem sacanagem nisso que eu vou entrar daqui a pouco, porque é necessário entrar. Mas, por exemplo, Jesus, né? O que ele fazia? Né? O que ele fez? Ele caiu fora, gente. Ele saiu andando, né? Ele saiu andando, ele não ficou no núcleo familiar, né? Se ele tivesse tanta preocupação assim com o núcleo familiar dele, pense bem, honrai pai e mãe, bababá. Você acha que ele tinha saído de casa? Mas ele foi fazer a missão dele. Não, missão é ilusão, missão é papagaiada, é propaganda distorcida. É preocupação de um poder político que viu que aquela coisa podia sair do controle e abraçou aquele bagulho para falar, bom, é melhor a gente contar a história do nosso jeito do que deixar isso aí solto. Porque se a gente deixar isso aí solto e essas coisas forem ensinadas do jeito que são,
de verdade, vai ser vão esmigalhar o poder, né, político, temporal, vai esmigalhar a sociedade, não pode deixar solto. Então os caras pegaram e fizeram um compilado daquilo que foi contado, mataram todo mundo que viveu aquilo lá in loco, né, ou seja, ao vivo, e contaram a história do jeitão deles. O problema é que eles queriam controlar a informação, né? Isso é normal, isso é uma coisa política, não é uma coisa religiosa, né? Então, se Jesus ficasse tão preocupado assim com a mamãe, né, honrasse tanto assim, você acha que ele tinha caído fora? Né? Não, tinha ficado lá. Né? Ou seja, o iluminado saiu fora, caiu fora, né? Buda caiu fora. Por que esses caras saem andando? Vocês já se perguntaram? É porque são especiais. É porque eles vieram fazer missão. Não, meu filho, não foi isso não. Né? Jesus até, vou contar uma coisa para vocês, tá? Que os espíritos falam para gente, que é muito humano, muito humano. Claro, uma consciência avançada, uma mediunidade absurda, uma coisa, né, fenomenal. Não dá para dizer que é um fenômeno comum, mas ele está mais próximo da gente do que contam, né? E aí, ele também teve as ilusões dele, né? Ele também, né, pensou... Você imagina, uma época cheia de problema, cheia de gente com espada na mão, se olhar feio para a cara do outro, o cara te dá uma espadada assim, uma miséria de coisa, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje, pelo menos é o que falam pra gente, né? E aí, você imagina como é que não devia ser viver assim, né? E ele também se enganou, ele também pensou que ia salvar alguém, né? Ele teve uma mãe que tinha religião, né? Que foi dito para ela que ele ia fazer coisas, ela também tinha expectativas, né? Então, ele percebeu o engano dele. Chegou uma hora, e os espíritos contam pra gente, que assim, não adianta, você cura um cara, mas se o cara não quiser ser curado, ele volta a ficar doente. Então, teve muita coisa assim no meio desse caminho, e que interferiu, né? Mas, de todo modo, a pessoa que está procurando uma consciência maior de si, das coisas, né? Ela tem que perceber o sagrado nela e tem que perceber essas coisas que estão na cara. Jesus caiu fora, Buda caiu fora. Aí tem uma parte da história, né, que quando o Buda voltou, eu já falei sobre isso, mas eu quero voltar a falar por causa do dia de hoje, Dia das Mães, né? Não que mãe não seja importante, nem seja especial, né? Mas todos nós somos especiais, todos nós somos importantes, todos nós deveríamos merecer o nosso dia, né? Diante de tantos desafios que a gente enfrenta aqui nessa dimensão, especialmente vindo caduco aqui, que vem para essa dimensão sem lembrar de nada, né? É um desafio muito grande, né? E o Buda, assim, tem uma parte que fala assim, que ele voltou, conta a história que ele voltou para casa depois de ser iluminado, né? Voltou para o reino dele, todo mundo quebrou o pau com ele, ficou pé da vida, acharam que ele tinha até morrido, né? Porque ele ficou muitos anos desaparecido. E aí brigaram, porque ele tinha até um filho que ele não conhecia, largou o filho com 1 ano de idade ou 2, quando ele voltou lá, acho que ele já tinha 15, 14 anos, tinha passado um tempão, né? E aí, mas por que você fez isso e tal? Aí ele deu aquela desculpa, não, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria ficado, não precisaria ter ido embora. Mentira, né? Eu acho que ele contou isso até para limpar a barra, né? Parar com a pressão, porque imagina um monte de gente chateada, triste, emburrada com ele, o filho deve ter até brigado com ele, né? Imagina, você fica 15 anos sem ver uma pessoa que a infância praticamente da pessoa foi embora e o pai não estava lá, né? Então são sentimentos muito comuns e ao mesmo tempo que deve ter ficado feliz que tinha pai, ao mesmo tempo deve ter ficado pistola, porque cadê meu pai, pô? Seu pai morreu, aí daqui a pouco aparece o cara lá. Então, aí ele fala assim, se eu soubesse eu teria ficado. Não teria ficado, né? Por quê? Porque a ilusão, eu vou falar bem devagar que é para você entender. A ilusão, ela é incompatível com a iluminação. Mas que iluminação que é essa? A iluminar-se a si próprio, conhecer sua própria natureza,
perceber que esse universo aqui, essa dimensão é mental, que você precisa ter um canal seletor interno bem esperto e não se deixar levar pelo fora, selecionar as palavras, os pensamentos que vêm até você, selecionar. Não é combater, não é excluir, não é selecionar, entendeu? Perceber as suas vontades e não a sua mente buzinando, cobrando, né? Porque a gente foi treinado a se autocobrar, né? Então, a iluminação, a consciência maior, ela é incompatível com o treinamento diário, né? Você se despersonalizar para deixar um vácuo criativo que algo maior tome conta, é quase como, do ponto de vista psicológico, como se você estivesse desenvolvendo a psicose. Sei lá, um negócio assim. Porque você está falando que você não é mais você. É alguma coisa maior. Então, se você procurar bem entender isso, você vai falar, não, mas isso é coisa de louco. Depende. Se você está rasgando dinheiro, comendo cocô e correndo atrás de calota de carro, talvez você esteja louco. Mas ser razoável, manter a autopreservação, manter a noção do social, né? Aquilo que você pode fazer ou não pode, a agressão que você está fazendo ao outro ou não, ou seja, no sentido de você ter um equilíbrio razoável e entender o que é o equilíbrio do outro e o seu, então, né, aí já é um bom começo. Mas quando você percebe que as pessoas que deram um passo além na consciência tiveram que descartar aquilo que elas conheciam, isso causa um certo temor interior no seu ego. Como assim? Você não é mais aquele lá? Ô Marcão, lembra quando você tocava bateria? Entendeu? Com essa bateria aí, tô brincando, né? Mas eu tocava bateria mesmo. Vem toda uma história, vem todo um jeitão de ser, vem toda uma atitude, as escolhas, as memórias, vem a reafirmação daquilo que você construiu ao longo do tempo. Para quem está procurando um esclarecimento maior, provavelmente não está satisfeito com aquilo que tem. Senão não fazer essa busca, né? Essa busca não é um passatempo, é uma coisa da vida, para essa e para as próximas. Para a próxima, se tiver alguma outra que você queira cismar de reencarnar em tempo e espaço diferente, sei lá o que você vai fazer com a sua consciência. Mas o fato é, quanto mais consciência você tiver, mais escolha você tem aqui e mais escolha você tem na continuidade da sua vida consciencial, né? Nas outras dimensões. Mas enquanto você não rompe com as ilusões e valoriza aquilo que te ilude, a continuação é quase que uma certeza, né? É quase que uma certeza. Então, você é você, né? Você é especial. Você se trata como? Ah, Marcos, você está falando de coisas muito abstratas. Não estou falando de coisas abstratas. Eu estou falando que o que você pensa e o que você faz com você está diretamente ligado com a mensagem que você está passando para a vida, né? Se você se trata de qualquer jeito, come qualquer coisa, veste qualquer coisa, é o seu dia a dia, entendeu? E num dia como hoje, é um dia para você parar e pensar, puxa, é Dia das Mães, mas e as pessoas que são, entre aspas, modelos? O que elas fizeram? Elas correram das mães. Desculpa, é a verdade. Correram das mães, dos pais, dos irmãos, correu de todo mundo. E foi se desintoxicar, foi descobrir quem eles eram, foram se aproximar da própria natureza consciencial maior, né? Se esvaziaram, porque é do vazio, do vácuo que vem tudo. Eles foram se assemelhar ao todo, eles foram buscar uma coisa maior do que elas, maior do que elas pensavam que elas eram, né? E assim, o que você valoriza na sua vida? Né? Quais são as coisas, pessoas, o que você valoriza? Porque isso se trata de valor, né? É uma atitude interior
de valorizar ou não, né? Eu valorizo as pessoas, eu estou aqui compartilhando com você porque tive uma família, tudo mais, é uma consequência das escolhas da minha consciência. Mas quando eu chego aqui e expando e percebo o papel de cada pessoa, de cada coisa, o que a gente está fazendo aqui, eu tenho escolha de abandonar. Eu tenho escolha de deixar. Porque eu sou uma pessoa. Eu não sou, né? Eu estou uma pessoa e faço a escolha de me expandir. Porque se eu não fizer isto, eu vou estar sujeito a ficar me repetindo diariamente e vida após vida, né? Me enganando, reencarnando em outra família, ou em outra época, sei lá, porque é tudo muito junto, sabe, gente? Tudo muito junto, as coisas de reencarnação e de dimensão, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, é o que eu falei, não tem passado, não tem futuro, só tem o agora. Mas quando você vai para uma outra dimensão, se você não tem as coisas muito claras, você vai parar em tempos diferentes, com famílias diferentes, tudo mais, reencarna. Vai vivendo outras experiências, até que você chega no ponto da verdade, que é, eu não sou nada, mas sou tudo. Entendeu? Então, não é cruel, mas parece cruel. Ah, eu sou grato à vida, sou, porque eu tive a oportunidade e estou tendo a oportunidade diariamente de me esclarecendo nesses assuntos e ficando cada vez mais deixando a voz interior fazer as escolhas, perceber os sentimentos, os impulsos e falar, não, peraí, para, muda, reage diferente, fala diferente, escolhe diferente. Peraí, não. Ó, isso aí você fazia lá atrás, ó. Por que é que você fazia isso, Marco? Essa voz interior, ela vai ganhando uma força maior e a atitude, a paz e a calma vai ficando sólida, vai se estruturando e você vai se transformando de maneira natural e consciente, né? Ah, gratidão, mãe, porque são as experiências que me trouxeram até aqui, né? Foi a oportunidade que eu tive de dar um salto, mas eu não sou o Marco, eu estou o Marco, né? E isso é determinante, porque me faz ter um alívio no coração de perceber que um ciclo de dor, de cobrança, de tristeza vai se fechando, né? E para o buscador espiritual que está afim de se expandir, de realmente despertar, de fazer coisas nessa vida, nessa encarnação que tem a ver com a alma dela, com o espírito dela, uma profissão que ela ama, uma coisa criativa, tudo mais, isso só vai brotar dentro dela, de verdade, se ela romper o acordão, né? E o acordão, nessa região aqui, é uma região complicada, sul-americana. Já falaram isso pra gente, os espíritos contaram isso pra gente. Ó, gente, essa região do planeta aqui, muito cristão arrependido, muita gente confusa, achando que tem que pagar promessa, pagar coisa. Então o formato familiar é um formato negativo, é um formato de vingança, é um formato de cobrança, é um formato de pressão, não é um formato legal, né, nesse sentido. A natureza permitiu, você acreditou, eu também, a gente veio para cá, veio para esse lugar aqui, com essas pessoas em volta, né? Tudo, como diz o Calunga, ele brinca às vezes, né? Ele fala assim, é tudo seu barriga, né? Do Chaves, tudo vem cobrar o aluguer, né? Vem cobrar as coisas, né? Troca com troco, mas numa coisa assim meio desigual às vezes, né? Meio autodepreciativa. Por quê? Por exemplo, um formato de uma família onde tem, sempre tem, né? Aquele lá que se destaca, aquele lá que não fede nem cheira, e o outro que fica, sei lá, fazendo de tudo para todos, e se joga debaixo da ponte, achando que está fazendo uma coisa muito bonita, mas fica em dívida consigo, né? E não tem reconhecimento dos outros. Apesar dele fazer tudo, ajudar todo mundo, tá sempre disponível, as pessoas não dão aquele reconhecimento. Pois bem, né? Ninguém é vítima
Ninguém é algoz, na verdade, isso aí foi tudo um acordo. Você, numa outra vida, sei lá, você foi uma pessoa muito cheia de empáfia, pisou num monte de gente, era um rei, mandou decapitar um monte de gente, na próxima eu vou voltar sentindo todo mundo, querendo ajudar a todos. E ninguém vai me reconhecer, porque aí eu vou aprender a ser mais humilde, né? Esses valores, essas ideias, essas experiências. E a gente faz isso no astral. Então a gente contrata gente chata na vida. A gente contrata pais, mães, irmãos chato, gente que é para encher nosso saco, para virar capeta. E nós também não somos muito bonzinhos, né? Nós somos meio capeta na vida dos outros. Mas, de qualquer maneira, eu estou falando isso para desmontar essa ilusão, para falar, olha, você está numa dimensão que está tentando comprometer sua consciência e fazer com que você se iluda, você continuar nela e repetir, que nem essa data. Todo ano repete, tudo repetindo. As músicas repetem, a data repete, como é que fala? As cerimônias repetem. É como se fosse um repetecão, você vive no repeteco, né? Então, é de propósito. Né? E eu falei, Buda saiu fora, Jesus saiu fora, né? Jesus aconteceu muita coisa de céu pra gente, sabe? É muita coisa que se contar pra você fica meio, não é possível, né? Mas Jesus era um ser humano, né? Consciência super avançada, ser humano. Então tem muita mentira ali, né? E é o que eu falo, caiu fora, saiu andando, né? Pensa bem, pô, Maria, minha mãe, vou ficar na minha família, minha mãe e tal, caiu fora, né, gente? Então, você que é buscador espiritual e que está nessa jornada mais profunda, que está deixando uma voz interior fazer seleção, que está treinando se transformar, mudar, porque isso é escolha, isso é treinamento, isso não é uma coisa que você faz assim, um girar de botão, isso é um processo. Ele vai decantando, você vai compreendendo por que é tão delicado, por que é tão importante você ficar na sua, por que todo mundo está aqui, tá no auto-engano, eu também, eu estou tentando sair do auto-engano, né? E como é difícil, como é sedutor esse mundo para te puxar para ele e você dá tudo que você tem de energia para ele, sobra pouco para você, né? E isso é delicado, porque isso te compromete, isso faz com que você não desenvolva uma profissão que você gosta, um talento que você tenha aí, e está encroado porque você está escutando a voz dos outros, porque você não se dá a liberdade de ser quem você está sempre preocupado com o julgamento dos outros, né? E esses outros, a qualidade deles existencial é muito baixa, né? Eles vibram muito baixo. Eles estão preocupados, agora eu vou traduzir, o que é vibrar baixo? É preocupar com o dia a dia de uma maneira como se você estivesse guerreando, sobrevivendo, acreditando na propaganda aí social, exterior, e vivendo essa realidade efetivamente porque acredita, né? Aqui o valor inverte, você acredita e vive. Não é que existe lá fora independente de você. Não. Como diz os outros. Não, ela existe com a sua energia. Você vai parar em realidades e viver coisas que têm a ver com as suas crenças, né? Você está no coletivão, você olha em volta, mas como assim, Marco? Tem uma pessoa do meu lado. Tem, mas pisca a situação mais rápido do que um piscar e você, de repente, vai parar com um garçom que te trata mal, traz um prato frio e para o lado ele traz um prato quente. Você nem vai perceber, porque é uma coisa que você está vivendo e você está achando que você está vivendo num coletivo. Você está vivendo num coletivo, né? Uma ilusão de separação, mas são experiências que você vai vivendo e o todo vai vivendo através de você de forma criativa. Mas, se você quiser um prato melhor, uma coisa melhor, uma vida melhor, você tem que selecionar por dentro. E aí você vai decantando, vai depurando, vai tirando o medo da raiz, vai transformando sua energia efetivamente, sem enganação, sem coisa para vender curso na internet. É um processinho, gente. É um processo, né? Não é a frequência do ET de Andrômeda que está vindo e vai despertar 1 milhão de sementes estelares. Que bonito.
Gente, por favor, né? Vamos parar de cair nessas conversinhas, né? Que as pessoas podem estar tentando ajudar do ponto de vista delas, mandando vibração, mandando tecnologia e tal. Pode até estar fazendo. Não estou dizendo que não, mas estou dizendo que o trabalho da consciência, seja aqui ou em Andrômeda, é igual. Não se engane, não. Lá também tem ilusão. Todo lugar que tem consciência, com a ilusão de separação, tem processo, né, em andamento. Tem buscador espiritual. Tem buscador espiritual aqui e tem em Vênus. Tem. Porque eu, inclusive, um ser dessa, né, digamos, origem, entre aspas, veio dizer isso pra gente uma vez. Falou, Marco, o pessoal tá tudo iludido, tá tudo meio viajandão. Eles acham que é só porque tem tecnologia, tem nave, atravessa dimensão, muda a vibração e tal, que não tem busca. Tem busca. Até a gente está procurando entender como é que a criação fez isso tudo e por quê, né? Porque, na verdade, não tem um porquê. Porque, objetivamente, o porquê é da consciência menor, né? A consciência menor, que eu quero dizer entre aspas, né? O ser humano, por exemplo, o Marco, tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. Não, a vida só quer viver. Ela só quer experimentar através de você, através dessa câmera, através de tudo. A vida não tem objetivos. O objetivo é ser humano, o objetivo é consciência separada, é um caminho, é um processo de consciências ilusoriamente separadas do todo, né? Mas a existência é a existência não está nem aí para motivações, ela só quer viver, e ela vive através da guerra, através da sorte, através da saúde, através da doença, através da beleza, através da feiura, através da cobra, do escorpião, do cachorrinho, do macaco, do elefante, do cachorro, da cortina, da porta, da parede, desse piso. Tudo é existência, e tudo é o todo, e tudo é sagrado, e tudo é consciência. E tudo você vai se aprofundando dentro dessa experiência para perceber as reais motivações do porquê você tem que ficar em você e largar o fora. Porque você respeita o todo, mesmo que o todo esteja na ilusão. Porque a ilusão também é feita pelo todo, né? Ela tem a mesma origem. Mas isso aqui é uma prisão espiritual, tem um monte de ser banido aqui. Desculpa, é o todo que fez a prisão. Se você quer, tô falando assim, se você quer acreditar nisso, saiba que isso foi permitido pela existência. Se é que isso existe, né? Acho que a maior prisão que a gente pode ter é a gente se aprisionar num passado sem possibilidade, sem poder, né? Sem força, sem energia, tratando todo mundo como especial e você por último, como se isso fosse uma coisa bonita, e é muito feio, na verdade, né? Bonito feio, estou botando assim para falar que isso é sagrado. Não se engane, não vá seguindo modelos de modo cego, sem reflexão, achando que você está fazendo bonito, né? Pode ter uma grande decepção, pode chegar do outro lado e falar, olha, tá vendo? Você é sagrado, você escolheu a pior comida, a pior profissão, se enfiou em furada, tem um monte de dimensão, estava tudo esperando você ter um comando interior, ter uma firmeza de si, e você não fez nada, né? Aí você vai ficar com cara de chuchu azedo, vai ficar lá um tempo, falar, puxa, vou tentar, tente outra vez, aí tenta, outra vez, mas aí o problema é o seguinte, se você nascer numa sociedade como essa, você vai precisar ter firmeza, né? Aproveita, né? Não durma no ponto. Olha, não durma no ponto não, nós estamos aqui, entendeu? Tem um trabalho aí acontecendo, né? Meu perfil que está cheio de vídeo, cheio de palestra, cheio de aula, cheio de exercício, é de graça. Depois não vai falar que não teve alguém para falar, puxa, acorda, sai do coletivão, sai das expectativas da família, sai das expectativas da mamãe. Você não é um bonequinho, você é um ser eterno. Se você for pedir desculpa para tudo quanto é mãe que você teve, né? Uma vez o Zé ele fez um trote com a gente, né? Ele é sem vergonha. O Zé é um espírito que trabalha com a gente, né? E ele adora brincar. Ele é quase uma criança grandona, né? E eles falam assim que ele gosta de aparecer
quando ele aparece em alguns lugares, tal, ele sabe que tem as pessoas que conseguem ver, né? Aí ele aparece que nem aquele cara à espera de um milagre, aquele negão alto, careca e tal. Os caras ficam até meio ressabiados, né? Porque é espírito de luz, tem que aparecer branco, tudo branco. Ele aparece aquele negão lá de 2 metros, né? Uma vez ele brincou com a gente, assim, comigo e com a Fernanda. E a gente estava, há anos atrás isso, né? A gente estava estudando mais, tendo essa proximidade maior com eles, tudo. E eles estavam ensinando coisa pra gente, e o Zé falou assim, agora, ele fez um exercício com a gente, mas no final do exercício ele zoou. Ele falou, agora você vai pegar todas as pessoas que se ofenderam com vocês e tal, pedir desculpa. Vai pensar nessas pessoas, agora pensa mais. Mas depois ele caiu na risada e falou, se eu for fazer isso, já tá ferrado, né? Por quê? Porque você teve tanta experiência, né, ao longo da vida, ao longo desta vida e de outras, que ele falou, isso não existe, gente, isso larga pra lá. E deu risada, e zoou com a gente, falou, imagina, vocês vão ficar aqui vai ficar até o final dessa encarnação, porque teve muitas vidas, aconteceu muita coisa. Então, mãe, pai, irmão, família, é a mesmíssima coisa, né? Ai, a minha família, qual delas? Ai, a minha mãe, qual delas? A dessa aqui, dessa vida? E as das outras? Não são mãe também? Então, então se você está considerando só essa mãe, mas você teve mais 1000 mães em outras vidas. Então você vai ficar, né? Agora se eu dar feliz dia das mães para todas as mães de todas as vidas que você teve. Não é legal? Aí, ó, compra presente para elas, uma para cada um. 1000. Compra 1000 presentes, 1000 flores. Ah, mas elas já morreram, Marco. Mas compra 1000 flores. E bota assim no jardim, acende uma vela, fala, minhas mamães de 1000 vidas, tá aqui uma flor para o seu dia especial. Ilusão, né, gente? E assim, eu não estou falando isso para sacanear, para desdenhar. Não, eu estou falando isso para pessoas que estão à busca espiritual, que vivem em sociedade, uma sociedade como essa, que trata a gente, né, como seu barriga, entendeu? Que é o que o Calunga falou. Sempre aquela voz da cobrança, sempre aquela coisa que você é insuficiente, né? Aí chega num dia como esse, puxa, você dá um presente, faz alguma coisa, mas você se sente incompleto, sempre, eu poderia dar mais, eu queria ser rico para sustentar a minha mãe. Cobrança, 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 auto-julgamento, né? Coisas negativas. E quando eu falo assim, tudo é muito literal, né? A energia é aquilo que você faz com você. Quando você entra nessa paranoia, você está judiando de você. Você está se conectando com consciências de criticismo, de autocrítica, negativas, pesadas, tristeza, né? Não é bom, não é positivo, não é, que legal. Você nunca está, a maioria das vezes você nunca está, eu estou falando isso porque eu já passei por isso, você nunca está integral, satisfeito, né? Vamos supor assim, Marco, você está me fazendo refletir, mas eu acho que válido, eu acho que é um dia importante e tal. Perfeito, sem problema. Você acha que é um dia importante? Comemore, né? Curta a presença. Tudo isso que eu estou falando não impede você de curtir a presença das pessoas, desfrutar da presença das pessoas. Veja bem, é uma reflexão. Porém, será que você está integral? Por exemplo, você vai fazer um almoço para sua mamãe, ou vai levar ela para almoçar em algum lugar. Será que você está integral? Será que você está feliz, satisfeito? Nossa, que gostoso, que legal, estou aqui compartilhando. Será que não tem uma voz em você falando, poxa, você podia fazer mais isso? Puxa, você devia pagar todas as despesas da sua mãe. Puxa, ela cuidou de você a vida inteira, agora você que tem que cuidar. Tipo, cobrança, 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 aperto. O que é que você acha que essa voz interna faz com você? Que você não dá nada para ela, porque é só um pensamento, Marco. É só um pensamento, que as pessoas, os robôs, né, os robotniks da sociedade, eles têm mania de desvalorizar as coisas que são emocionais ou subjetivas. Elas acham que isso daí não afeta em nada. Mas é só um pensamento. É só um pensamento? Tá bom. Você vai ver como é que você vai estar no final do dia, né? Chateado, deprimido, puto, brigando com alguém. Por quê? Porque você está se conectando
com consciências que não estão legais, que estão influenciando o seu comportamento. Ou coletivo encarnado, ou desencarnado, também coletivo, que está zoado, está bilolado das ideias e continua vagando por aqui, enchendo o saco dos outros. Né? Então, geralmente a gente não está integral nessas datas. Geralmente tem uma voz criticando, uma voz cobrando, uma voz apertando. Então, você tem que saber, na medida certa, se você está desfrutando das coisas, ou você está fazendo por causa dos outros, ou você está fazendo, né, apenas para cumprir um ritual, apenas para não... Né, enfim, será que você está integral no que você está fazendo? Será que é honesto, é de coração? Né? E se não for, por que você não bota isso à luz da consciência? Por que você não transforma? Por que você está sendo igual a todo mundo? O que é que te faz, assim, querer ser igual a todo mundo e a um todo mundo que não está bem? Esta é a pergunta e a reflexão que eu quero fazer. Né? Dia das mães, dia dos pais, dia dos gnomos, dia do sei lá, entendeu? Né? Modelos para você ficar repetindo e puxando sentimentos que te trazem para lá, geralmente. Para um lugar, né, psicológico, uma postura mental, emocional, bad vibe, de insuficiente, de carente, ressuscitando conflitos do passado, né, trazendo à tona emoções que já deveriam ter sido digeridas, né? Emoções que você já deveria ter compreendido e que a espiritualidade mais profunda tem a capacidade de fazer você compreender e apaziguar e transcender. Não é regurgitar, não é degladiar, né? Tá, vou traduzir. Não é você ficar sentado discutindo questões que ficaram para trás. Mas eu tenho que olhar para isso para saber quem eu sou. Não, é só você olhar para o que você faz para o seu dia, meu filho. Você não precisa ficar degladiando com coisa que já ficou lá atrás, lamentando seu papai, sua mamãe, ou o relacionamento ruim que vocês tiveram, ou os conflitos que aconteceram. Poxa, você tinha um estado de consciência, né? Foi o máximo, foi o melhor que deu para fazer para todo mundo. Não interessa mais. Transcender é largar tudo isso e falar, não sou nada disso. Eu sou mais, eu sou eterno, eu sou um com essa luz, eu sou consciência, eu vou avançar na eternidade, vou continuar existindo. Não interessa o que aconteça aqui, nessa vida, ou nas paralelas, eu vou continuar existindo. Então, transcender é ir além, é abandonar o que ficou para trás em prol de uma coisa maior, em prol de uma separação saudável entre aquilo que você pensava e aquilo que você realmente é. Quem sabe você consegue exercitar isso estando aqui ainda. Isto seria um grande presente para você, em primeiro lugar, e para outros, porque você pensa que você, agindo igual a sempre, você está trazendo algum alívio? Talvez. O que você ganha sendo igual sempre? O que você pensa que você está trazendo à luz desse mundo, sendo sempre o mesmo? Reflita, eu não estou trazendo... não estou trazendo... Gostei dessa ideia. Não estou trazendo respostas, estou trazendo reflexões. Né? Quando você transcende e abre espaço, coisas maiores podem acontecer na sua vida. Tanto aqui quanto além. Né? Isso pode trazer para você a oportunidade de uma paz muito grande, de uma compreensão muito humana, de um entendimento muito maior. E aí você deixa as coisas serem como são e para de ser uma pessoa que julga os outros de forma espontânea e natural. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com mandamento. Né? O Marco hoje, diferente do Marco de 2 semanas atrás, entende mais, compreende mais por que não precisa julgar ninguém, nem nada, nem coisa alguma. Né? E é uma atitude interna,
que vai para o externo, na medida em que eu não fico falando da vida dos outros, que eu não fico julgando, eu posso comentar e tal, mas por dentro eu estou assim, putz, eu sei que é difícil, eu sei que a gente vem para cá esquecido das coisas, e eu sei que a gente faz o que dá, e eu sei que as pessoas, tanto quanto eu, estão iludidas, estão se degladiando, querendo se firmar e se reafirmar em cima da vida dos outros, ou em cima dos acontecimentos, para se sentir importante, se sentir melhor e ter algum tipo de alívio em suas relações, seja pessoais ou profissionais. Então eu entendo muito bem isso daí, porque eu fui, né, e sou hoje menos iludido, mas estava iludido, né, e compreendo a profundidade cada vez mais dessa ilusão. Então pai, mãe, né, irmão, são papéis no teatro da vida que são passageiros e que, por mais que você tenha um certo apego, um certo carinho especial, você, se tiver na hora, se for a sua hora, né, também talvez você queira deixar para lá, né? Deixar para lá quem você pensava que era para ser uma pessoa além. E não se trata de mágoa, não se trata de deixar para lá e abandonar. Não, é uma atitude interna, é assim, mais você, menos fora. Mais quietinho, menos falastrão, menos faladão, né? menos desequilibradão, mais tranquilo, mais flat, mais claro. Minha mãe é mãe. Oi, mãe. Não minha mãe. Não, seu mesmo. De seu não tem muita coisa, né? E não estou querendo dizer que as coisas são ruins. Não, você pode ter elas, desfrutar delas, mas é você que desfruta delas. Você desfruta das coisas. Você desfruta das relações. Não é as pessoas que desfrutam de você, que usam você, ou as coisas te usam, ou você fica fora de controle e tudo mexe com você, com a sua cabeça, as relações, você vira um servo das coisas e das pessoas, né? Porque você acaba virando um servo. Será que você não vira um servo? Será que você não está indo fazer um almoço especial porque você está servindo sempre ao outro, preocupado com o outro, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, e contrariando a sua natureza? Isso é grave, gente. É grave, né? Porque você é sagrado. Não é só sua mãe que é sagrada, não é só seu pai que é sagrado, nem só seu irmão, nem só seu cachorro, nem só as coisas que estão fora. Você é o sagrado. E eu volto a dizer para você, energia é aquilo que você faz com você no momento presente. Preste atenção no que você está fazendo com você. Isto é energia. E a minha energia, eu já falei outro dia de novo para a Fê, não gosto dessa palavra, porque as pessoas têm mania de jogar e falar, é a energia do lugar. Energia do lugar? Não, é a sua que está baixa. É você que está negativão e sente as besteiras do lugar, os problemas do lugar. Você pode sentir, distinguir e falar, não me pega, e fica muito bem no lugar e não pega mesmo, ou você está muito negativo. Está pegando tudo que vem pelo caminho e começa a falar, não, ali eu não vou, aqui eu não faço, não sei o que lá. Não. Né? Será que não é você que precisa olhar para você, dar força para você, ficar forte, mudar de atitude? E aí você vai entrando numa frequência alta, porque está inspirado, porque está leve, está legal, e vai atraindo consciências leves, legais. Né? É muito simples. Olha, gente, é simples. Não é difícil. Não é? Mas o difícil é você assumir, é você trazer à luz da consciência, à luz do dia, a sua negatividade. Mas é aí que está a cura. É você falar por dentro, olha vida, olha eu superior, que é o seu próprio eu. Puxa, eu agi assim numa tentativa de ficar menos ansioso. Eu comia pra caramba, nunca estava satisfeito, porque eu queria controlar minha ansiedade. No fundo, eu não estava satisfeito com um monte de situação. Aí descontei na comida, não sei o que lá. Fala pra você. Aí você pega e fala assim, vida,
né? Eu superior, consciência. Eu entrego essa situação para você, eu estou fazendo o meu melhor, mas eu quero mudar. Vai fazendo isso todo dia, vai fazendo isso todo dia. Vai entrando e centrando um pouco, e você vai vendo que as coisas vão mudando. Né? Mas você precisa querer, você precisa escolher. Né? É isso, gente. Esta é a reflexão. Não se sinta mal, não se sinta culpado, busque sentimentos elevados, seja autêntico, procure autenticidade, você só tem a ganhar, sai do coletivão, para de repetir os outros, para de se sentir cobrado e cobrar os outros também, né? Volte-se para você, faça aquilo que você ama, isso é espiritualidade real, porque você está cuidando do seu espírito. Olha, vamos terminar essa live, porque eu tenho 8 minutos aqui ainda. Nós vamos fazer essa reflexão, né? Espiritualidade, é porque eu sou espiritual, espiritualidade. Bom, se você é espiritual, né? Se você gosta da espiritualidade, por que é que você agride o seu espírito noite, dia e noite? Mas como eu agrido? Você deixa você para depois, você come o que não gosta, você come além da conta, você deixa as pessoas jogar coisa no seu prato, fala, come aí, só tem isso aqui, você não vai jogar fora, e você já está entupido de comida, né? Você se maltrata nos detalhes. Então você está maltratando o seu espírito. Que espiritualidade é essa? Você é espiritual aonde? Se você está maltratando o seu espírito. Né? Que espiritualidade é essa se você se deixa para depois? Se você se trata mal, se você se coloca como tapete de odalisca para todo mundo passar em cima, como se caridade, a primeira caridade que você tem que ter é com você. Né? Então, pensa aí direitinho, né, no dia de hoje, se você não está iludidão, se você não está iludida, se você não está se cobrando, né, se você está, de repente, é sagrado, mamãe e tal. Elas viraram um portal, às vezes, para te trazer uma família muito difícil. Né? Então, pensa aí direitinho, né? Não se cobra não. E se for comemorar esse dia de hoje, comemora com o coração leve, entendeu? Não vem com coisa pesada, não, porque é melhor não fazer, entendeu? Melhor não fazer. E para aqueles que estão numa coisa mais profunda, né? Agradeça, como disse o Calunga, a criação, a grande mãe de todas nós, na verdade, é a consciência. Então, torne o seu dia de hoje o dia da consciência, consciência de si. Não de uma consciência separada de você, que você adora lá longe. Não, ela está dentro de você. Né? Ela é você e é o que está fora. Então, se você já não tem a sua mãe hoje, fazendo companhia para você, se você não tem, ou você tem, mas não tem uma relação boa, reflete nessas palavras que eu coloquei aqui e torna o dia de hoje o dia da grande mãe, a consciência. Torna esse dia o dia da consciência, da sua consciência, consciência de si, né? Da mãe universal, do universo, que é a ponte de todas as experiências existenciais, em todos os planos, em todas as dimensões, em todos os planetas, ou lugares, ou tempos e espaços que a gente nem imagina que existam. É o grande arquiteto universal, que é a consciência, que está na gente e em tudo que existe, até naquilo que você pensa que não tem vida, que é imaterial, né, ou que é, na verdade, material, mas sei lá, o tripé dessa câmera. Você desculpa, é energia, filho. É energia, tá tudo vivo na vida, tá bom? É isso. Eu vou publicar essa live de novo, para quem quiser refletir comigo, pegar esse ponto, pegar aquele ponto, fazer uma ligação, falar, puxa, Marco, olha, você falou disso, eu estava pensando naquilo. Você é um buscador sincero. Você é uma pessoa que está ligando os pontos, está tentando mudar seu comportamento, mudar sua vida, ser mais sincero com você, fazer da sua vida uma coisa mais legal, uma profissão bacana. Você está querendo realmente mexer nesse caldo. Né? Então, eu vou publicar essa live de novo e você vem,
Gasta uns minutinhos aqui, não precisa assistir tudo de uma vez. Assiste 5 minutos, para. Depois assiste mais 5 minutos, para. Reflete, né? Porque é importante, tá? É um trabalho delicado, é um processo delicado, que se você tiver muito amor por você, vai valer a pena, viu, gente? Né? Você vai se tornar mais leve, mais feliz, tá bom? Um grande abraço, um bom dia para vocês e até breve. Esse trabalho continua. Tchau, tchau!